Deixa eu me ajeitar aqui. Pessoal, vocês podem confirmar para mim se está aparecendo? Por favor, só para... Sim? Bom, então, vamos começar. Falar um pouquinho sobre Reading Strategies for Academic Purposes. Então, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre o que é estratégias de leitura, né, em língua inglesa, para que a gente usa. Então, antes da gente começar, eu vou contextualizar vocês nesse processo de estratégias, certo? E, para começar, eu vou falar sobre a importância das estratégias de leitura, né? Por que a gente tem que estudar elas, por que é interessante fazer isso. Então, pessoal, os slides estão em inglês, mas eu vou conversando aqui em português com vocês, então a gente vai fazendo isso meio híbrido. Bom, então, o que são reading strategies? Então, são a set of skills designed to enhance a student's reading comprehension. Então, você vai usar essas estratégias para melhorar aí a sua compreensão de leitura, né? E também, it is used to increase reading speed, ou seja, você consegue aprender a ler num ritmo um pouquinho mais rápido. E por que, né, que você vai querer ler mais rápido? Já vem aqui para a última pergunta. Why should I study? Por que eu vou querer estudar estratégia de leitura? Para que eu preciso disso? Para que eu vou querer aumentar aí o meu tempo de leitura? A gente usa essas estratégias justamente para um processo seletivo de prova de mestrado para doutorado. Então, não sei se alguns de vocês estão passando por essa fase ou pretendem passar. Se sim, comentem no chat. Então, a gente sabe que tem essas provas, né, no ambiente acadêmico, para a gente fazer, para a gente poder entrar, né, nos programas de pós-graduação. Então, você precisa ter essa comprovação de que você entende um texto em inglês. Ou seja, é muito importante, porque durante a nossa pós-graduação inteira, a gente usa texto em inglês. Então, eles precisam ter isso assegurado. E também para aumentar aí a nossa consciência, né, das estratégias de leitura. Porque a gente, agora aqui na segunda pergunta, when will I use it? Quando que eu vou usar isso? Então, a gente usa isso na nossa vida diária, né, na nossa daily life. Então, algumas estratégias vocês vão ver, a gente já acaba fazendo elas inconscientemente durante o nosso dia a dia, mas as estratégias de leitura, elas vão servir justamente para você ter mais consciência delas e conseguir empregar de forma correta quando você estiver fazendo uma prova, né? E essas provas, elas acontecem não só, né, para o mestrado, mas também se você, às vezes, alguns processos seletivos de emprego pedem isso, né, e alguns testes de proficiência também em língua inglesa. Então, se você tem essa vontade, né, de um trabalho, um estudo, é muito importante, né, ter noção dessas estratégias de leitura. Bom, continuando aqui, eu coloquei essa frase, né, que a Christina Goldie fala sobre ensinar estratégias de leitura explicitamente para alunos, né? A gente faz isso por quê? Porque a gente dá as ferramentas necessárias para que vocês se tornem conscientes do seu próprio pensamento, dando confiança na sua habilidade de pensar e analisar um texto, e mais importante, fazer o seu ouvir, o seu pensar, né, visível e audível, ou seja, muito do nosso pensamento a gente faz ali no automático, mas essa estratégia ela vai ser justamente para vocês terem mais confiança durante o processo de leitura, terem mais confiança nos seus próprios pensamentos, né, como eles são conectados uns com os outros,
e te dá mais confortabilidade, né? Você fica mais confortável na hora de fazer uma prova. E aqui vamos começar, então, a falar sobre the Big Six Reading Strategies. So, what are the Big Six Reading Strategies? Quais são as 6 estratégias principais que a gente vê nas provas, né? Então, são elas. Number one, text structure. 2, reading for main idea. 3, prediction. 4, skimming. 5, scanning. And 6, inferring. Então, essas estratégias, né, eu vou apresentá-las separadamente, mas elas são interconectadas, né, e elas se conversam enquanto você lê um texto. E depende bastante também do tipo de texto que você está lendo, do tipo de pergunta que ele está fazendo. Então, é bom você ter consciência delas para você saber para onde ir, né? Qual caminho tomar na hora de fazer a prova. Well, to start, text structure, a estrutura de um texto. Então, até coloquei aqui alguns subtítulos, né? Para resumir um pouquinho dessas estratégias. So, text structure and what it reveals to you. O que ela vai revelar para você em termos de leitura? Bom, a estrutura de um texto, ela é a forma, o modo como um autor, ele organiza a informação para atingir um propósito. Então, a gente acha, né, que o texto é só, o texto ele não é só jogado, né, o autor, ele tem um propósito ali. E a gente tem a estrutura geral, né, que é aquela que a gente já conhece, que é Introduction, Development and Conclusion. Então, essas são as básicas. Todo o texto ele é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, além desses 3, tem uma estrutura hierárquica, né, de texto que são mais específicos, né? 5 more specific text structures, que são 5. A primeira é description, a segunda, sequence, a terceira, problem and solution, a quarta, cause and effect, e a última, compare and contrast. E essas estruturas, né, eu vou explicar mais ou menos um pouquinho sobre cada uma delas e como que a gente pode identificar elas em um texto. Então, ajuda a gente a entender melhor algumas perguntas que pedem, que ele vai pedir, por exemplo, qual é a ideia geral do texto, o que o autor quis dizer em tal lugar. Então, é importante a gente saber como que ela é organizada. Eu trouxe essa imagem aqui para falar sobre... aqui eu peguei especificamente a estrutura de um artigo científico, né, que é onde a gente mais usa, né, as estratégias de leitura, né, para falar sobre artigos científicos, na leitura de artigos científicos, e geralmente ele é assim, né, ele tem o title, author, abstract, keywords. Então, ele vai ter o título, o resumo, palavras-chave. Então, essa parte ali já revela muita coisa para a gente, né? Já revela o assunto do texto, o que vai falar, palavras importantes que você tem que prestar atenção quando você estiver estudando. E depois, né, no corpo do texto mesmo, a gente tem a introduction, methods, results, discussion, / conclusion. Então, aí você vai ter aquela ordem, né, que eu falei, introduction, development, conclusion. E aqui tem algumas perguntinhas que, enquanto você está estudando, né, elas ajudam a você a identificar onde que está cada coisa no texto. E, por fim, né, references, referências, então, também é importante prestar atenção nelas. Nenhuma pergunta? Certo, eu estou vendo aqui se tinha alguma pergunta, mas vamos continuar então. Pessoal, se vocês tiverem qualquer coisa, pergunta, dúvida, já pode mandando aí no chat, que aí eu vou ouvindo o barulhinho, qualquer coisa eu volto. Então, o próximo, vou falar daquelas 5 estruturas específicas que a gente tem. Então, a primeira é description,
E o que é a description? É um tipo de texto que tem uma descrição de alguma coisa, né? Então, geralmente ele vai te dar uma imagem mental sobre o que ele está querendo passar. Então, ele vai descrever, então vai ter bastante adjetivo, e principalmente, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção são essas signal words, ou seja, palavras, né, que indicam alguma coisa, ou seja, palavras que vão te indicar qual tipo de texto que ele está sendo empregado ali, né? Então, quando a gente tem uma description, um texto, né, descritivo, a gente geralmente tem essas palavras. For example, characteristics are, such as, looks like, consists of, for instance, most important, e por aí vai. Então, essas palavrinhas que conectam, né, as frases no texto, elas são muito importantes para a gente conseguir identificar o que o autor está querendo dizer para a gente. O segundo é order ou sequence, né? Então, ele vai ser um texto que vai ter uma ordem cronológica dos eventos, né? Então, ele vai mostrar os passos de um processo. Mas, né, ele não vai estar topicalizado. Ele vai estar sendo conectado através das signal words. Então, para order e sequence, as signal words são first, second, third, next, then or after, before, prior to, recently, while, at the same time, finally, at last, or in the end. Então, essas são algumas das palavrinhas que você pode encontrar nesse tipo de texto. Depois nós temos, né, problem and solution. E o problem and solution é uma estrutura que vai apresentar um problema e vai explicar a solução para esse problema e depois vai explicar os efeitos, né, dessa solução. E algumas das palavras são: the problem is solved in order to, so that, this led to, the main difficulty, one possible solution is. Então, sempre vai estar indicando, né, que ele vai estar falando sobre um problema, sobre a solução para esse problema. A quarta estrutura é cause and effect, então, causa e efeito. Essa estrutura, ela vai apresentar a relação entre um evento específico, uma ideia, ou um conceito, ou, então, ele vai explicar como que acontece alguma coisa e quais são os efeitos dela em outra coisa, né, em outro objeto de análise, né, num texto. Bom, e a última, deixa eu passar, a última é compare and contrast, comparar e contrastar. Comparar e contrastar. Então, as signal words são differs from, similar to, in contrast, alike, as a result of, as well as, on the other hand, for several reasons, not only, but also, however, because. E essa estrutura de compare e contrast, ela vai explicar, né, as similaridades ou as diferenças entre os conceitos que ela vai estar analisando, né, o objeto de estudo daquele texto. E é muito importante prestar atenção também em palavras que terminam em est ou er, né, que são os comparativos e superlativos, né, que a gente tem no inglês. Então, é importante estudar isso também, né? Então, a gente, por exemplo, best, better, faster, fewest, então essas palavras também indicam comparação. Então, pessoal, para a gente já começar aí a esquentar, então eu trouxe esse texto aqui para vocês analisarem junto comigo. Então, a gente está falando de estrutura, né? As estruturas que a gente tem, então, são... deixa eu voltar aqui. São description, sequence, problem and solution, cause and effect, compare and contrast. Então, dentre essas 5, agora eu quero que vocês tirem um tempinho aí para dar uma lida nesse texto. Não precisa ler tudo, dá uma passada de olho, olha, procura as signal words, né, as palavras que vão te indicar que tipo de texto é.
E eu quero que vocês me falem qual que é esse tipo de texto. Ele vai ser um descriptive, vai ser cause and effect, vai ser sequence. E também, se vocês puderem, né, identificar aí uma ou duas palavras que estão indicando esse tipo de estrutura, podem comentar aí ou abrir o microfone para falar. Vou tentar aqui ao chat. E aí, pessoal? Sem timidez. E aí, pessoal, alguma dica aí que vocês acharam no próprio texto? Qual é o tipo de estrutura que vocês acham que tá? Ana Paula falou, eu acho que é sequence. Por que você acha que é sequence? O que te deu essa impressão de que é sequence? Pessoal, podem ajudar a Ana Paula aí. Umas dicas? Vamos lá. Aqui, ó. Tem uma palavrinha aqui. Encontrei algumas signal words. Vou te dar essa dica aqui, ó. Essa signal word. After. After significa depois, certo? Finally, recently, after. Muito bem. Então, Ana Paula, né, falou aí que era sequence. É isso mesmo. Então, as estruturas que a gente tem é um texto de sequence, de sequência. E as signal words são essas, né? Finally, when it is time, after, prior to. Prior to é anteriormente, é antes, né? Anterior. E recently. Então, essas identificam aí, a gente consegue falar que o texto é com sequence. Então, vamos para o próximo. Então, tirem um tempinho aí, procurem as signal words e me digam qual que é a estrutura. Compare and contrast. Not sure. Não tenho certeza. Poderia só repetir as características? Posso? Opa, eu vou voltar um pouquinho aqui, pessoal. Rapidinho. Então, as características, né? Description, um texto que descreve, então ele vai falar de characteristics, looks like, for instance. Sequence, sequência, né? Ordem, então vai falar de next, then, after, before, recently. Então ela vai ter palavras que vão indicar tempo, né? Ordem cronológica. Problem and solution, problema e solução. Então ele vai falar the problem is, o problema é solved, this led to, the main difficulty, e cause and effect, causa e efeito, então vai ter lá as a result, therefore,
because of, in order to, result, influenced. E, por fim, compare and contrast, similar, alike, as well as, on the other hand, however, because. Então, essas são algumas das palavrinhas. Alguém aqui, compare and contrast. Mas alguém tem alguma resposta que eu gostaria de compartilhar? Causa e efeito. Quais palavrinhas, Fran, de causa e efeito aqui você consegue me falar alguma? Então, tá certo mesmo, é cause and effect. Sometimes, because, isso mesmo. Então, a gente, ó, because, for several reasons, as a result of. Então, são essas as palavras que vão indicar pra gente qual que é a estrutura. Muito bem, gente. Então, foi isso o que eu tinha para falar, basicamente. Então, eu estou dando mais um geralzão sobre cada uma das estratégias. Sobre text structure. A próxima vai ser reading for main idea. Então, ler para encontrar a ideia principal. Bom, uma ideia principal de um texto, elas geralmente são mencionadas na topic and concluding sentence. O que é a topic sentence e a concluding sentence? Topic sentence é a frase que abre o texto. Aquela primeira linha é a sua topic sentence. Ali ela te revela já sobre o que o texto vai falar e geralmente um pouco da ideia central. E a concluding sentence, a frase, né, que vai finalizar aí o texto, ele vai voltar no que a topic sentence falou. Então, ele volta lá no início. Então, ele repete, né, o que foi dito. E para a gente conseguir empregar essa estratégia, né, a gente pode cross out minor details, ou seja, a gente tira os detalhes menores. Quando dá muito detalhe, muita descrição de alguma coisa, você pode já eliminar que não está falando da ideia central, não está falando de main idea. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de questões que vão pedir main idea. Então, ela pode falar, the main topic of the passage is, o tópico principal é, the primary idea of the passage is, what does the passage mainly discuss? E essas outras aqui. Então, é sempre bom prestar atenção nas perguntas. Então, é sempre bom aí prestar atenção na primeira frase e na última, ok? So, next. Então, eu também trouxe aqui mais um textinho para vocês darem uma olhada e me falarem, né? Quais palavras, né, vocês acham que são mais importantes aqui para a gente encontrar a ideia central do texto? Lembrando que a gente lê sempre, né, a primeira e a última, né, frase. Então, só aqui, ó, a primeira até o ponto final, from the railroad, até precise timekeeping. E a última começa aqui. Were it not for public acceptance. Vocês não precisam, vocês podem me falar só palavras-chave mesmo. Railroad, maybe. Ó, na frase inteira, né, vai ter aqui. Então, a railroad was not the first institution to impose regularity on society. Então, aqui, ó, regularidade. Isso já chama atenção.
or draw attention to the importance of precise timekeeping. Então, aqui a gente pode ver, aqui, ó, essa primeira, aqui ela tá falando, né, que isso aqui não foi, né, a primeira coisa para ajudar as pessoas, a sociedade no geral, a se importarem com timekeeping. Então, a primeira que seria timekeeping. Já a última, né, aqui na última, o que vocês conseguem identificar? Então, a gente está falando de time aqui, certo? De tempo. Anyone? Bom, eu vou continuar aqui, e aí vocês mantenham o pensamento aqui comigo, né? Vamos lá. Então, a primeira, né? Opa, aqui, ó. Importance of precise timekeeping. Se você dá uma passada de olho, né? Aqui você vê, né? Que ele vai falar time of day, cadê também? Time, repete. Então, são palavras que repetem durante o texto. Isso vai te ajudar também. E aí, por último, né, aqui, ó, social life would be unbearably chaotic. Essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque aqui para frente, ele só tá dando detalhes, certo? Então, ele não tá falando nada que seja central para o texto. Então, what is the main idea of the passage? Qual que é a ideia principal da passagem, né, desse trecho? Então, por exemplo, aqui, nessa parte também é importante usar, é interessante usar eliminação. Então, às vezes você pensa, não vou usar eliminação nessas provas, mas usa sim, porque algumas respostas não vão fazer muito sentido, então você pode usar também até para otimizar o seu tempo. Então, aqui é a letra A. In modern society, we must make more time for our neighbors. Fala de neighbors aqui, mas não fala nada de... Não usa isso aqui, make more time. Então, a gente já pode eliminar. The traditions of society are timeless. Aqui não tá falando de tradição, né? A gente vê que tá falando sobre tempo e tudo mais. An accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society. Então, uma forma aceitável de conseguir medir o tempo é essencial para que a sociedade funcione perfeitamente. Então, aqui a gente já pode, né, pegar um pouquinho, né? Porque está falando measuring time, medir o tempo, né? Então, tem um pouco a ver com o que o texto estava falando. E por último, society judges people by the times at which they conduct certain activities. Essa D não está nem falando de tempo, a gente pode eliminar ela já. Então, a correta aqui, né, seria a letra C, certo? Porque justamente por conta dessa palavrinha aqui, na measuring time e smooth. Então, medir tempo e smooth, né, que é assim, quando funcionar bem, né, funcionar perfeitamente. Porque aqui, ó, justamente no texto, quando você volta lá, você vai ver, social life would be unbearably chaotic. É o oposto de smooth. Caos é o oposto. Então, isso aqui já vai te indicar isso também. Uma coisa que eu não falei, mas vou falar agora, uma coisa que você pode fazer antes de sentar e ler o texto inteiro, né? Você pode ler as perguntas primeiro, porque elas vão te guiar, certo? Então, vai saber onde você precisa prestar atenção. Bom, continuando aqui. A terceira é prediction, que é connecting previous knowledge to new information.
Então, essa prediction a gente conecta conhecimento anterior, o que a gente já traz, né, de conhecimento, e também novas informações que o texto vai apresentar. Prediction é prever um texto, né? Então, você vai formar uma ideia sobre o que vai estar sendo falado. Bom, a prediction é aqui a habilidade de tirar o significado, né, de um texto, tentando prever what ideas or evidence. Então, quais ideias ou evidências o autor vai apresentar para argumentar durante o texto. Então, essa estratégia, ela é um processo bem natural, a gente já faz ela inconscientemente, mas num texto, como eu disse lá no começo, é importante a gente ter consciência disso, principalmente se a gente está usando para uma prova. Então, using prediction, como que a gente faz para usar, né, a previsão? Como você prevê um texto? Então, think about title, look at the cover and pictures, título, capa, se for um livro, imagens. Think about the text structure, pensa na estrutura do texto, a primeira estratégia que a gente viu. Lembra que eu falei que elas são conectadas? Então, justamente por conta disso. Use what you know, usa o que você já sabe, já conhece um pouco sobre o assunto que vai ser abordado, usa também. Change your idea as you read, você vai mudar de ideia durante o texto, durante a leitura, porque é a previsão, então não é uma coisa certa, né? Não é uma coisa certeira. E, in the end, your predictions can be proven or not. Ou seja, essas previsões que você fez, ela pode ser provada ou não. E aqui um exercício. What can you predict about the content? O que vocês acham que esse artigo vai falar? Então, lembra que a gente usa prediction, olhando o título, um pouco do resumo, palavra-chave. O que esse texto vai falar sobre? O que vocês conseguem prever sobre ele? Pode escrever só o que vocês estão vendo aí. O que o título está mostrando aqui pra gente? O que tem no título, assim, de mais importante? Let's go, guys. Come on. It's easy, tá fácil. Classrooms, colleagues. Muito bem. Então, aqui a gente já pode ver, né, que vai falar sobre classroom, sala de aula. Colleagues, colegas, né? Então, vai falar sobre pessoas. O que mais, pessoal? A maneira de ensinar, muito bem. Também aqui, né, ó, The Sociology of Teaching. Então, aqui na Sociologia do Ensinar, né? Então, provavelmente vai falar sobre como se ensina alguma coisa. Ok? Very good, very good. Então, muito bem. Então, aqui, ó, quando você vai usar a previsão, você olha o título, você pode olhar o resumo e pode olhar aqui também as keywords, as palavras-chave, justamente porque elas vão te indicar o assunto do texto. Ok? Bom, vamos passar. Eu trouxe esse aqui também, mas já são 5 para as 10, então eu vou passar. Fica aí a curiosidade. E a próxima estratégia é skimming. Get a quick look at the text. Agora, essas próximas duas que eu vou falar são as mais usadas. E, assim, o que você faz quando você tem noção de como você usa o skimming e o scanning, né, que é essa duplinha, assim, te abre muito a cabeça para conseguir ter uma boa compreensão de um texto. Então, essas duas são, assim, as mães, né, digamos assim.
Então, vamos lá. Então, o que é o skimming? O skimming e o scanning, que eu vou falar depois, são estratégias. A gente já usa elas inconscientemente, mas quando a gente vê sobre o que elas são a type of fast reading, um tipo de leitura rápida. E para que a gente usa o skimming? A gente usa to look through a text quickly to get the general idea. Então, a gente olha rapidamente o texto, foi até o que a gente fez com prediction, para tentar ver a ideia principal do texto. Então, nessa leitura rápida, você não precisa se preocupar com vocabulário desconhecido. Don't worry about it. Não precisa se preocupar mesmo, porque o que você precisa entender no skimming é a general idea. Você precisa entender só a ideia central. Então, aqui, ó, don't read every word or sentence, but focus on finding keywords. Então, não lê todas as palavras, né? Ou todas as frases. A gente está falando de um estilo de leitura rápido. Então, você só vai encontrar keywords, palavras que se repetem, palavras que apareceram no título e aparecem de novo no texto. Então, isso é usar o skimming, né? E o skimming também, a gente pode encontrar esses pontos principais, como eu falei, na topic e na concluding sentence, da primeira e na última frase. E eu trouxe aqui agora essa imagem para falar sobre o eye tracking, ou seja, o processo, né, de rastreamento ocular, quando a gente está fazendo o skimming. Então, quando a gente faz ele, a gente só bate o olho no texto para saber do que se trata. Então, geralmente, a gente começa aqui, vem o título, se tem uma imagem, já chama atenção, a gente vem, passa aqui na informação destacada sobre quem foi, né, ali, no caso, os diretores e as vozes, e aí já começa aqui a passar no texto, e aí já essas palavrinhas aqui são palavras-chave, né? Então, lion, cub. Então, aí você dá uma olhada rapidinho, você vê, né, até o final, e por fim você volta na imagem para conectar, né, o que você lê com o que você viu e também com o título. Bom, agora eu vou passar para o scanning, justamente porque como elas vêm meio que juntas, o exercício depois a gente vai fazer dos dois juntos, beleza? Bom, então a próxima, scanning. Então, get a quick look at specific parts of the text. Então, agora você vai olhar rapidamente, mas para partes específicas de um texto. Agora, você não vai olhar ele inteiro para entender a ideia central, né? Você vai procurar coisas específicas. Então, também é um estilo de leitura rápido. Então, como eu disse, a gente procura informações específicas. E usando o scanning, o que a gente faz primeiro? Read the questions. Muito importante, você lê as perguntas primeiro, porque com elas você vai ter a indicação dessa specific information que você precisa procurar. É ali que vai te dizer, né, qual informação que você deve procurar. Então, what is the information you need? O que você está precisando ali? O que a pergunta está te pedindo? Então, only look for this information. Don't worry about unknown vocabulary. Então, mais uma vez, não se preocupe com o vocabulário que você não conhece, né? Procura por essa informação específica. Uma coisa que essas provas, né, de mestrado, de proficiência, todas elas têm tempo. Então, você precisa otimizar o seu tempo o melhor possível, né? Então, quando você se preocupa muito com o que você não conhece, aí ela já, o seu tempo ele já passa a ser gasto de forma, assim, desnecessária, porque você só precisa de informações específicas, né? Você não precisa entender cada palavrinha de um texto. Então, aqui também trouxe o processo de rastreamento ocular. Então, aqui você tem a pergunta, when was the movie released? Então, released é quando lançou, né, o filme. Então, a gente já pode aí pensar em uma data. Tô falando de lançamento.
Então, se a gente já sabe que é a data, a informação que a gente precisa procurar um número. Então, por isso que o nosso olho já vem aqui, ó. 1994. Já vem nessa resposta. Is it a Disney or a Pixar movie? Duas palavras-chave. Disney e Pixar. São essas duas informações que você vai procurar no texto. Então, aí você já vem aqui, ó. Disney Cartoon. Então, você ignora todo o resto. Você só vai procurar o que a pergunta está te pedindo. Essa aqui, ó. Did the movie win an Oscar? Palavra-chave. Procura lá, Oscar. Então, vamos lá. Oscar Winning Music Score by Hans Zimmer. Então, aqui você já achou a resposta que você queria. E, por fim, vamos lá fazer o exercício. Para esse, eu trouxe uma prova mesmo de mestrado, para entrar, né, no mestrado. Então, só lembrando, skimming a gente usa para entender a ideia central, scanning a gente procura partes específicas, e essas partes específicas são guiadas pelas perguntas. Então, eu vou lá compartilhar aqui com vocês. Essa é uma prova da UFMG. E aqui, vamos lá. Eu quero que vocês usem o skimming agora. Então, eu vou passar o texto aqui para baixo e eu quero que vocês me falem quais podem ser as palavras-chave, né, do texto. Então, vamos lá. Aqui o título. Vou abaixar devagarzinho aqui. Então, vocês já podem digitando aí palavras-chave que o título já está te mostrando. Vamos lá. Alguém gostaria de falar alguma palavra-chave que vem aqui no título? Pois aqui, ó, estrutura do texto, a primeira que a gente viu. Introduction. Então, aqui a gente já sabe que ele vai falar um pouquinho sobre, Ana Luísa falou, migration. Sim, é uma coisa importante, o texto. Falando sobre estrutura, né? Então, a gente já tem indicado ali o que a gente vai encontrar. Então, aqui é um parágrafo de introdução. Aí, durante esse skimming, quando a gente bate o nosso olho, lembra da primeira frase? Generalized trust. Então, a gente pode considerar isso uma palavra-chave, até porque está aqui no título. Então, aí você continua. Bom, aí aqui, outro subtítulo, The Foundations of Trust, Cultural versus Institutional Explanations. Então, aqui você pode encontrar o desenvolvimento, né, sobre o objeto que está sendo pesquisado. Por fim, aqui, Design, que é o último parágrafo, então a gente pode concluir que é a conclusão. Então, aqui eles vão falar dos resultados, dos efeitos que isso, né, essa pesquisa causou. Então, vamos ver se alguém falou mais alguma coisa. Migration. Bom, então o skimming ele é basicamente isso. A gente olha rapidinho no texto, procura a palavra-chave. Palavra-chave é muito importante. Então, aí você já consegue ver o que a gente precisa usar. Aí aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Eu analisei o texto e aqui no título a gente já pode identificar migration, como a Ana Luísa falou, cultural, institutional também, generalized trust e experiment. Então, a gente pode concluir que vai falar sobre isso. Por fim, depois, essa leitura, gente, ela é rápida, então você não gasta muito tempo, assim, geralmente
1 minuto, acho que nem isso, assim, é bem rapidinho. Então, aí você já pode ir lá para as questões. Bom, então a pergunta que já faz: qual foi o argumento de Putnam sobre virtudes cívicas e democracia, apresentado em seu livro Making Democracy Work? Então, quais são as palavras-chave que a gente tem aqui, pessoal? Let's go! Quais são as palavras-chave que a gente pode identificar aqui dessa pergunta? Putnam and Democracy, muito bem. Putnam por quê? Putnam provavelmente é uma pessoa, autor. Então, ele quer a visão do Putnam, o que ele falou, né? E ali, como Wilner falou, democracy. Então, aqui a gente tem até repetição, né? Democracia, making democracy work. Aqui também, além, né, do scanning, que aí procurar informação específica, a gente tem a estratégia de procurar palavras-chave e também de cognatos, né? Então, aqui algumas palavras são cognatas com a língua portuguesa, então elas te ajudam a identificar onde que está a resposta. Então, vamos lá, já que a gente já identificou Putnam e Democracy, a gente volta lá. Bom, essa estrutura da prova, ela segue a estrutura do texto. Então, as perguntas, a primeira pergunta tá lá no início do texto. Então, você pode usar isso também a seu favor. Então, quando você volta lá no começo, você vai procurar democracy e Putnam. Então, aqui, que eu já tinha marcado, né? Mas aqui, ó, quando você bate o olho, você vai buscar Putnam e Making Democracy Work. Então, aqui você já achou a sua resposta, né? Civic Virtues, Generalized Trust, Democracy. Então, aqui já tem a sua resposta. Simples assim, você simplesmente foi lá na pergunta, viu o que ela estava pedindo, pegou a palavra-chave e foi procurar a palavra-chave no texto. Aí agora é só você traduzir isso, né, numa resposta. Agora vamos lá para a segunda pergunta. Vamos ver aqui. Vamos nessa aqui, na 3. O que Eric Uslaner argumentou em relação à perspectiva cultural da confiança? Então, mais uma vez, a palavra-chave é o nome, né? Eric Uslaner, e aqui é o que ele quer saber sobre o que ele quer saber, né? O assunto, perspectiva cultural da confiança. Então, a gente vai voltar lá no texto e procurar o nome, né, dele. Então, aqui. Então, aqui a gente já tem, né, ó, a gente está sendo guiado pelo nome Eric Uslaner. E aqui, né, ó, Cultural Perspective on Trust, que também tem a ver com o que a pergunta, né, estava pedindo. Então, aqui a gente também tem isso. Vamos lá, mais uma pergunta, hein, pessoal? Que a gente pode analisar. Aqui, a número 4. A que conclusão chegou o estudo da tese cultural da confiança no Canadá? Quais palavras-chave vocês conseguem me dar aqui? Cultural in Canada, cultural. Very good, very good. Muito bem. Canada. Canadá, né? Tem português. Tese. Bom, então a gente já tem as nossas palavras-chave, né? Então a gente volta lá no texto.
Vamos lá, a gente bate o olho e vai procurando Canadá. Onde que tá Canadá? Achamos. Então, aqui a gente já tem o que a gente precisa, né? Como vocês falaram, Canadá, então aqui, ó, Canada, a Maju falou tese, né? Então, thesis, cultural também apareceu ali. Então, aqui a gente já tem a nossa resposta. Aí é que isso é importante, né? A gente, quando a gente aparece duas vezes, né? Como aqui, só nessa parte que está falando sobre o Canadá, então é importante a gente só dar uma lida aonde aparece de novo, né? A palavra Canadá, né? No caso aqui veio Canadian, que é canadense, né? A pessoa que mora lá. Então, aqui, né, ela vai explicar o que é essa tese cultural aí, né, e como que, quais foram os resultados. Aqui também a gente pode ver, né, uma estrutura de texto de problem and solution, né, de problema e solução. Bom, pessoal, bom, já são 10h12, deixa eu só... Bom, já são 10h12, então acho que a gente pode voltar para a última estratégia, né? Que é inferring. Se vocês viram os stories da escola, essa foi uma estratégia que caiu lá. Então, se você errou, agora você vai saber como que usa essa estratégia, né? Que é read between the lines, ler nas entrelinhas. Bom, quando a gente tem, né? Geralmente as pessoas confundem prediction e infer. Então, a previsão e a inferência, né? Elas são diferentes, tá? Lembra que a previsão você vai se perguntar o que vai acontecer no texto. Agora, a inferência, ela vai focar no que no porquê, assim, né? O que o texto já está te dizendo, só que não está explícito. Então, ele está ali implícito no texto. E inferring significa deduzir. Então, você vai deduzir de acordo com o contexto, né? Então, aqui, ó. Even without knowing some words, we can try to infer its meaning using context and a little bit of logic. Então, a gente pode usar a inferência, mesmo sem conhecer todas as palavras, e quando a gente usa a inferência, né, a gente vai usar o contexto geral e um pouco de lógica também. E por fim, aqui, ó, words are not just words, they relate to each other. Um texto, ele não é composto só de palavras jogadas. Eu não coloquei tudo isso aqui, assim, para a gente entender separadamente. A gente precisa entender o contexto. Então, uma coisa que eu sei que acontece muito quando a gente está estudando inglês e vai fazer uma prova, no momento que a gente vê uma palavra desconhecida, o cérebro trava. O cérebro trava e aí você já entra em desespero. Mas eu te digo que não precisa se desesperar, porque você precisa entender o contexto. Você não precisa entender tudo, exatamente cada palavrinha, né? Então, você vai usar essa estratégia, né, de inferring, de dedução, para conseguir tirar aí a resposta, né, do que o texto tá pedindo para você. Essa estratégia, né, ela aparece muito em provas do TOEFL, então ela é bastante usada. E a gente também usa processo de eliminação aqui. Bom, então agora, let's infer the meaning of the words in bold. Então, vamos lá tentar ver sobre, vamos tentar deduzir sobre o que vai ser o texto, né, com as palavras em negrito. Então, a ideia aqui, como eu disse, é você não precisa entender tudo o que tá dizendo. Você só precisa focar no contexto. Então, aqui, ó, a gente tem até uns cognatos. Sobre o que esse texto vai falar. O que a gente pode... O próprio título já está revelando para a gente.
Pessoal, já são 10h15, 10h16, mas acho que a gente pode só finalizar aqui rapidinho, que já está acabando. Então, qual palavra-chave vocês conseguem ver aqui no título? Hospital. Muito bem, Edilson. Então, aqui a gente já pode, né, deduzir que a gente vai falar de um contexto de hospital. Então, quando a gente fala, né, de hospital, então a gente já conhece várias outras palavras que vão se relacionar a isso. Então, quando a gente bate o olho aqui, ó, o que a gente tem? Cardiologist, heart surgeon, depois hospital aqui também. Então, quando a gente lê esse texto, né, a gente já consegue inferir o significado dessas palavras, mesmo sem conhecer elas. Então, por exemplo, você poderia não conhecer essa palavra heart surgeon, mas se você leu aqui, ó, cardiologist, você já sabe que é um cognato, então é cardiologista. Então, o que o cardiologista faz? Coração. Então, aí você já consegue deduzir. Você usa esse processo de dedução para conseguir compreender o texto. Aqui também é operating, patient. Então, são as palavras mesmo, o contexto, ele vai te revelar isso. Bom, eu trouxe aqui outro texto, mas já tá ficando meio tarde. Então, vamos dar seguimento aqui para finalizar. E, por fim, eu trouxe aqui algumas das estratégias que a gente pode usar para provas de mestrado ou doutorado. Então, são algumas das mais usadas, né, nesse tipo de prova. Então, a gente usa skimming nos textos. Então, aí a gente lê as perguntas, e aí, no caso aqui, né, a gente usa o scanning, quando a gente lê as perguntas. A gente procura por cognatos no texto. Então, a gente pode focar nisso, né, em vez das palavras que a gente não conhece. Usar a inferência, né? Então, usa aí o seu processo dedutivo para preencher lacuna. O que o texto não falou, mas que eu posso deduzir, que ele está querendo me dizer. Palavras-chave, né? Então, também é importante. Vocês viram aqui, durante os exercícios, palavra-chave é muito usado. Algumas provas deixam usar dicionário, então use o dicionário somente, assim, se você não entender uma palavra-chave, ele é realmente a última estratégia que você vai usar. Por isso que é importante, né, a gente estudar essas outras, porque se a gente ficar dependendo de abrir um dicionário, procurar a palavra, ver a tradução, tentar colocar a tradução no contexto, é muito tempo e a gente precisa otimizar. E algumas estratégias para exame de proficiência. Primeiro, você precisa pensar qual prova que você está fazendo, né? Qual que vai ser. E geralmente aqui, né? Você também precisa pensar no tempo, né? Tem limite de 50 minutos. E algumas das perguntas, né? Aí elas já vão falar sobre vocabulary in context, então vocabulário no contexto, vocabulary referent, então vai falar de vocabulário, palavras que se referem a outras palavras, detail, vai falar de detalhe, paráfrase, inferência, main idea, ideia central, coerência. Então, são esses alguns dos tipos de pergunta que podem cair nesses exames de proficiência. E, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer aí. Então, thank you so much. I am really happy to be here. Estou muito feliz de estar podendo fazer essa aula aberta aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que compartilhou, né, também, que divulgou o evento, mas que veio aqui. Espero que tenha dado, que vocês estejam mais conscientes, né, sobre esses processos, né? Então, segue a gente lá no Instagram, né? No Instagram da CTI, a gente está postando conteúdo lá a semana inteira, tá muito bom. O Bruno tá fazendo aulas de inglês gratuitas, então
É isso. E get started, book your class. Então, já agenda aí a sua aula, se você está precisando estudar sobre estratégias de leitura. Então, você pode vir para CTI, certo? Que a gente vai te ajudar aí nisso também, certo? Então, vocês podem entrar em contato com a gente, se você tiver interesse em se aprofundar mais nesse tipo, né, de aula, né, que é um pouquinho diferente, mas ela é muito útil para a nossa vida aí acadêmica, de trabalho, e, enfim, abre muitas oportunidades. E a leitura, ela você vê outro sentido, né, na leitura, fica até mais tranquilo. Bom, estou lendo aqui os comentários. Muito obrigada, pessoal, pelos elogios. E o Adilson, né, falou aqui, skimming, scanning, lembro dessas palavras no mestrado, mas tomei raiva por não entender a explicação do professor, o seu jeito foi mais de boa. Realmente, como ele disse aqui, mestrado aparece muito, e também tem algumas disciplinas do mestrado, né, do doutorado, que a gente vê essas estratégias, mas a gente acaba não entendendo, né, e que bom que foi mais tranquilo, Adilson, de entender. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por passarem esse tempo aqui comigo. E a gente se vê por aí nas internets, no perfil da CTI. Ok? Boa noite. Isso aí, boa noite, pessoal.